A produção de soja para a safra 2022-2023 deverá ser recorde. O aumento das áreas plantadas está aumentando a expectativa de produção, mas as questões climáticas ainda é a maior preocupação dos produtores. Vamos falar mais sobre isso com a especialista de inteligência de mercado da Stonex, a Ana Luísa Lodge. Olá, Ana Luísa, seja bem-vinda, uma ótima tarde para você, uma satisfação te receber aqui no canal AgroMais. Tudo bem com você? Olá, boa tarde, tudo bem? E você? Por aqui tudo ótimo. Então conta pra gente, qual a expectativa da produção de soja da Stonex para essa safra 22-23? A gente divulgou o nosso último número na segunda-feira dessa semana, com uma produção de soja estimada em 153,8 milhões de toneladas. É um pequeno aumento em relação ao nosso último número, um aumento aí de cerca de 200 mil toneladas, por causa de uma pequena revisão diária em Goiás. Então, a gente está estimando aí, por enquanto, uma safra recorde e também uma área plantada recorde. Né? De fato, é muito interessante. Mas aí, quando a gente fala de todos esses recordes, até nós tivemos hoje pela manhã o levantamento do Econab, que foi divulgado também, que mostra aquela projeção que já havia sido lá no início do ano, quando a gente falava de passar das 300 milhões de toneladas. O fator clima ainda pesa, Ana Luísa, nessa situação, ela ainda é uma preocupação dos produtores. Eu falo isso porque todo mundo está dizendo, todos os especialistas, não sei se você vai concordar com a gente, que o plantio está sendo feito na época certa. É agora Uhum. que se faz esse plantio. Em algumas regiões, a chuva chegou, em outras não. Como passar então por cima e fugir, né? Sim, a safra, né, a chuva, ela é importante durante toda a safra, e os estados que começam a plantar mais cedo, logo na metade de setembro já estão plantando, têm recebido chuvas, como Paraná, os estados do Centro-Oeste, o Rio Grande do Sul, que é um grande produtor, planta mais tarde, então começa aí só na segunda metade de outubro. Então, assim, cada estado tem o seu ciclo, mas o clima preocupa sim, principalmente porque a gente está enfrentando o terceiro ano consecutivo de Laninha. E o Laninha, ele tem um efeito no clima da região sul aqui da América do Sul. Esse ano, né, na safra 2021-22, a gente já teve a influência do Laninha com perdas de safra importante, principalmente no Rio Grande do Sul. E a preocupação é essa, de que possa faltar chuvas no sul do Brasil nos próximos meses, afetando o desenvolvimento das lavouras. Essa situação ela é muito complicada, né? Você falou aí de alguns estados, principalmente do sul e do centro-oeste, que já tem essa plantação. Quando o centro-oeste, que a gente fala especificamente de Goiás, porque em Mato Grosso do Sul já começou o plantio, mas em Goiás também já pega a segunda quinzena de outubro, né? Já ali para o finalzinho do mês e as chuvas começam a chegar aí com a quantidade até um pouco melhor do que o que está previsto. Então, dentro desse cenário todo de produção, a gente pode esperar, de fato, chegar a essas 318 milhões de toneladas ou ainda é muito cedo para a gente falar dela, hein, Ana Luísa? Olha, é cedo, para a gente, estimar qualquer perda ainda de safra. Existe a preocupação com o clima, tem o potencial de se atingir aí essas mais de 300 milhões de toneladas, né, de grãos aí, mas o clima é o que vai determinar se vai alcançar ou não esse número. E a soja aí, né, como principal representante nesse total produzido, os próximos meses serão determinantes. E o sul do Brasil é o segundo maior produtor de soja, fica atrás só do Centro-Oeste, então o Laninha ele tem o potencial de trazer algum impacto negativo sim. Mas o Laninha, apesar dele diminuir as chuvas no sul do Brasil, a gente tem que acompanhar o quanto vai ser essa diminuição. Porque se não cair muito as chuvas, né, aí o problema já não é tão grande. Mas realmente a gente ficar períodos, semanas aí sem chuvas, como já aconteceu em outras safras, tende a ter um impacto negativo sobre as lavouras. Ana Luísa, e outra situação interessante também agora que eu gostaria que você falasse para a gente, voltando ainda no estado de Goiás, é porque a área plantada de soja ela também pode ser maior esse ano que os anos anteriores. Isso também pode contribuir não só para o aumento da produção do estado, obviamente, mas também nessa conjuntura nacional?
Sim, né, a gente, inclusive nesse último relatório, revisou a área de Goiás, esperando um crescimento, mas se a gente comparar com o ano passado, a gente está esperando crescimento de área em vários estados, é um crescimento de área aí, de maneira geral no Brasil, né, Goiás se destacou nesse último relatório, mas na perspectiva anual a gente espera crescimento da área de soja, como vem acontecendo nos últimos anos. O Brasil ele tem uma grande vantagem nesse sentido, porque ele conta com áreas para expandir a agricultura. Então ele não, claro, a gente tem migração de culturas e tudo, mas ele não depende de ocupar a área de outras culturas para expandir, uma cultura específica como a soja que a gente está vendo agora, porque a gente tem área disponível, destacando aí as extensas áreas de pastagem que não são plenamente aproveitadas e podem ser convertidas para agricultura. Também é uma situação muito interessante. Agora, para a gente finalizar, se for confirmada essa produção acima de 150 milhões de toneladas, vai abrir mais espaço ainda para as exportações? É claro, a gente utiliza muito dessa parte da nossa produção aqui no Brasil, e eu sempre falo isso por aqui, sempre reitero, que quanto mais o produtor exportar, mesmo ficando aqui, melhor vai ser os rendimentos dele. Afinal de contas, você consegue pelo menos recompor os altos custos de produção com essas exportações. Então, olhar por esse lado também é importante para o produtor? Sim, né, o Brasil já é o maior exportador mundial de soja e deve continuar ocupando esse posto, porque a produção de soja, ela é muito concentrada em poucos países. Então, os grandes exportadores são basicamente, Brasil, depois Estados Unidos e, em menor medida, a Argentina. O Brasil deve se manter nessa posição, uma safra acima de 150 milhões de toneladas abriria espaço para exportações ainda maiores. E destacando um ponto aqui, que os Estados Unidos, eles estão investindo muito em esmagamento por causa do uso do óleo de soja para biocombustíveis. Então, o Brasil pode ocupar aí ainda mais o espaço no mercado exportador de soja. Situação muito interessante e muito favorável. A gente vai voltar a se falar por aqui, Ana Luísa, acompanhando todas essas projeções de safra para a gente ver o que vai mudando após mês, tá bom? Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Levo o nosso abraço a todos aí da Stonex, que são parceiros nossos aqui, sempre trazendo aí essa análise importantíssima aqui para a nossa audiência da AgroMais. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, uma ótima tarde e um ótimo final de semana a todos.